A graça e a paz, boa noite. Hoje estaremos falando sobre lições no deserto. A graça e paz, boa noite. Desde já uma semana abençoada a todos. Lá no livro de Mateus, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, o texto nos diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de peles de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestres. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo eles, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Bem, muitas pessoas, quando atravessam momentos difíceis, quando elas se sentem em um deserto, onde ela não enxerga prosperidade, bênçãos, parece que ela está vivendo em momentos em que os olhos do Senhor estão fechados para ela e ela não vê uma saída. Começa a passar necessidade, escassez, ela passa a sentir algo diferente na sua vida. E também passa até mesmo a sentir falta de certas coisas que para ela poderia lhe produzir felicidade e alegria. Mas para nós que servimos ao Senhor, podemos encarar o deserto de uma forma diferente daqueles que não têm essa mesma confiança no Senhor, até mesmo de incrédulos. O deserto representa um lugar de escassez, é verdade, de solidão, de silêncio, um local onde somos testados, provados emocionalmente e espiritualmente. É no deserto onde as comodidades da vida desaparecem e somos levados a depender totalmente de Deus. Portanto, o deserto podemos encarar como lugar de aprendizados, como local de lições. Podemos extrair lições maravilhosas para as nossas vidas no deserto. Então, gostaria de trazer aqui 2 pontos para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, podemos ver o deserto como lugar de preparação. O deserto, podemos enxergá-lo como uma escola. Podemos ver o deserto como um local onde o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele forja os seus servos, preparando para cumprirem o propósito que ele tem para cada um. Então podemos enxergar isso. No período que parece estarmos no deserto, lembrando que o deserto é lugar de travessia e não de permanência, podemos enxergar ali como um local onde Deus forja os seus servos para algo maior, para uma finalidade muito maior, para cumprir os seus propósitos. Foi no deserto da Judéia onde João Batista se tornou imune à pressão social e política, por estar afastado desses locais, afastado do mundo. Então, ali ele se tornou imune à pressão social e à pressão política. Ali no deserto, longe das regalias da cidade, seu caráter foi fortalecido para a missão que o Senhor havia escolhido para ele. Deus não permitiu João Batista ir para o deserto como se fosse um erro de percurso, mas como uma escola, um santuário, onde o próprio Deus molda os seus servos, fortalecendo a fé antes de lhe entregar, de lhe confiar uma grande missão. Talvez você está ouvindo essa mensagem e você está se sentindo no deserto, talvez no seu ministério. Você está enxergando o seu deserto como nesse ministério, e você não está vendo saída, parece que as coisas não estão acontecendo. Mas é ali, é nesse local, no deserto, onde o Senhor está te preparando, te forjando, te moldando, para quando você sair,
fazer a vontade dele. Está te preparando para algo maior. Deus não permitirá que você morra no deserto. Talvez você está passando por um deserto na sua vida sentimental, na área sentimental. Mas Deus está te preparando para receber uma bênção, para que você possa compartilhar com outra pessoa as dádivas de Deus, a alegria da presença do Senhor na sua vida. Por isso, não tente fugir do deserto antes de aprender tudo quanto o Senhor tem para te ensinar. Aprenda as lições. Permaneça firme. Não tente fugir do deserto. Não tente sair do deserto sem um aprendizado. Veja o deserto como lugar para a sua preparação. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, o versículo de número 2 e 3, o texto nos diz assim, ó: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, ele te deixou passar fome, ele te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Veja que Deus, ele conduz o povo para o deserto. Ele conduziu o povo escolhido para o deserto, para provar o coração deles. Se eles realmente esperavam e confiavam no Senhor, o Senhor sustentou eles com o maná que eles não conheciam, vindo do céu, do próprio Deus. Então o Senhor nos leva também ao deserto para que nós possamos exercer a nossa fé, nossa confiança, nossa esperança nele, e ele nos alimentará. A palavra de Deus, o Espírito de Deus, a presença gloriosa de Deus nos sustentará no deserto, nos preparará para algo maior, para cumprirmos a vontade dele. Então, o deserto não é apenas um lugar geográfico, mas um lugar de preparo. O deserto precede a missão. Veja que João Batista foi levado para o deserto para cumprir a missão que o Senhor havia designado ele. Então o deserto ele precede a missão. Se você está num deserto, passando por um deserto nesse momento, sabe que o Senhor tem uma grande obra a realizar por meio da sua vida. O deserto nos prepara para o cumprimento da promessa. Um lugar de vitória, onde somos forjados para realizar a vontade de Deus. Então, permaneça firme, que algo maior está por vir na sua vida. Também podemos ver o deserto, segundo ponto que eu quero destacar aqui para nossa reflexão, como um local de crescimento com segurança. Não é um crescimento, não é um inchaço, é um crescimento com segurança. O deserto nos leva a crescer com segurança, alcançando maturidade e não de forma desordenada e inconstante como meninos. Lá em Lucas 1:80, falando de João, ele diz assim, ó: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então veja que o menino foi crescendo no deserto, até o dia que Deus já havia preparado para ele se manifestar em Israel, né? Então veja que João Batista crescia e se fortalecia em espírito. Em espírito. Ele estava no deserto sendo preparado pelo Senhor até o dia da sua manifestação em Israel. Talvez você está assim, no deserto, no seu ministério. Deus está te preparando. Deus está te preparando para te usar poderosamente, para que as pessoas vejam através de você o poder de Deus se manifestar. Talvez você está atravessando um deserto na sua vida financeira. Sabe que o Senhor está te preparando para que você possa tomar posse das promessas divinas na sua vida. Então, encare o deserto, sabe, como lugar de crescimento, e crescimento com segurança. Crescimento com segurança. No deserto, João Batista estava longe da agitação e do barulho do mundo, o que diminuía o processo, né, a pressão social sobre a vida dele. É no deserto onde a voz de Deus torna-se clara aos nossos ouvidos, longe da agitação, longe do barulho do mundo, longe do orgulho, da vaidade, da prepotência, longe dos desejos da carne, longe dos desejos mundanos, longe até mesmo da falsa felicidade,
da falsa alegria, da falsa prosperidade. Ali podemos ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. Por isso João Batista estava no deserto ali, buscando cada vez mais um nível de intimidade com o Senhor. Podemos aproveitar o deserto para ouvir o Senhor nos orientando e entender de que maneira podemos sair do deserto para cumprir a sua vontade e não a nossa. Ele está nos forjando para isso. No deserto podemos aprender quem realmente somos e a ouvir atentamente as suas lições. No deserto nós aprendemos quem somos. Somos dependentes do Senhor, carentes da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor. É no deserto que enxergamos quem realmente somos, servos do Deus Altíssimo. É no deserto. A sua mensagem, a mensagem de João Batista, né? Ali no deserto, ele tinha consciência de quem ele era. Ele era servo. Ele sabia quem ele era, o precursor, aquele que antecede e não o Messias prometido. Quando perguntaram para João, tu és o Messias? Ele não. Ele sabia quem ele era. No deserto é um lugar de muitas pessoas aprenderem quem realmente são. São servos. Hoje, infelizmente, muitos não querem passar pelo deserto, não querem estar no deserto e se auto-vangloriam. Quantas pessoas hoje estão soberbas? Quantas pessoas hoje estão cheias de orgulho, de vaidade, de prepotência? Querem seus nomes em destaque. Elas querem ser a estrela, mas a estrela só aparece quando o sol não brilha. É no deserto que aprendemos quem somos. João Batista, ele tinha essa convicção. Ele não era o Messias. Ele estava para abrir o caminho para aquele que havia de vir e perdoar o pecado do mundo, todos os pecados do mundo. No deserto nos traz segurança e estilo de vida. A mensagem do João Batista não era baseada na sua própria opinião. A mensagem de João Batista vinha do alto. Ele dizia, arrependei-vos. Não era uma mensagem humana. Vinha do próprio Deus. As vestimentas de João Batista e a sua alimentação eram simples. Ele se vestia com peles de camelos e se alimentava de mel silvestre. Ele não dependia do sistema para se vestir e se alimentar. Hoje muitos dizem ser servos de Deus, mas já estão se vendendo a políticos, se vendendo a grandes empresários. Eles dependem do sistema para comer, para se alimentar. O servo de Deus, ele depende do Senhor. Ele se alegra naquilo que o Senhor oferece para ele e dá para ele e sustenta. Podemos aprender que a verdadeira riqueza está nas coisas espirituais e não nas coisas materiais. O deserto nos ensina a remover tudo aquilo que é supérfluo, desnecessário, e focar no que é mais importante, a comunhão com Deus, ser guiado pela sua palavra. Lá em Mateus, capítulo 6 de Mateus, o versículo de número 33, o texto nos diz assim, ó, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. No deserto, nós somos moldados, nós somos levados a aprender a viver na dependência de Deus, buscar o reino de Deus, a justiça de Deus em primeiro lugar. E tudo aquilo que nós necessitamos, o Senhor nos dará. Nada irá nos faltar, porque Ele está nos guiando, nos conduzindo, nos preparando para algo muito maior. Então, Deus não está nos levando para o deserto simplesmente como se fosse um erro de percurso. Muitas vezes somos conduzidos pelo deserto pelo Senhor, porque há necessidade de sermos moldados, transformados, para que o nome dele seja glorificado. No deserto, aprendemos a ter o foco na missão que ele nos confiou, e não no conforto. É no deserto onde nós nos aproximamos de Deus, nos tornamos cada vez mais servos, nos humilhamos aos pés do nosso Senhor, e então, por meio das nossas vidas, ele operará, fará maravilhas na vida de outros. Seremos usados como canal de bênção. Como João Batista foi usado, assim também poderemos ser usados, tão somente estivermos no centro da vontade do Senhor. Então,
Então, se você está no deserto, seja qual for na sua área da sua vida, saiba que o Senhor está te moldando, te preparando, te fortalecendo para algo maior. Eu quero orar por você, para que você, nesse período de deserto, não se apresse a sair sem aprender as lições que o Senhor tem para te ensinar. Quero orar por você para que você permaneça firme. Não fique olhando para aqueles que se apressam a sair do deserto. Permaneça firme. No tempo de Deus, Ele mesmo te conduzirá para o local aonde Ele quer e vai te usar. Senhor, eu te peço por essas vidas que ouvem esta mensagem, que talvez estão até mesmo se sentindo fracas, desanimadas, por estarem no deserto. Mas o deserto é lugar de passagem. O deserto é um lugar de aprendizado. João Batista, no deserto, ele cresceu, se fortaleceu. Ali no deserto, o caráter dele foi moldado para ser firme no seu propósito, enfrentar os fariseus, os religiosos, os políticos. Foi ali no deserto onde a presença gloriosa do teu Espírito forjou João Batista. E o mesmo Espírito de Deus continua forjando os seus servos nos dias de hoje. Te peço, ó Senhor, fortalece esta pessoa para que ela possa permanecer firme, olhando somente para ti, Senhor. E todas as suas necessidades serão supridas, porque tu és um Deus bondoso, misericordioso. Te peço, ó Deus, que essa pessoa venha a ser encorajada a suportar o calor do deserto, suportar as tentações, porque tu conheces as nossas limitações e não seremos tentados além daquilo que podemos suportar, porque tu és fiel para dar o escape. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus que todas as pessoas que ouvirem essa mensagem sejam encorajadas, Senhor, a ver o deserto como um local didático na vida dela, para que elas possam crescer espiritualmente, se fortalecerem, com o propósito de fortalecerem a outros no momento necessário. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos quantos ouvirem esta mensagem, em nome de Jesus. Deus te abençoe.